Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, aqui é o seu lugar. Já aproveita, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje eu quero falar daquelas minisséries que foram engavetadas, relembrar grandes produções que foram anunciadas na mídia impressa e eletrônica, mas que nunca saíram do papel. Então, para o vídeo de hoje, eu selecionei 5 dessas minisséries que eu amaria ter assistido. E eu quero saber que fim levou, por que que não foi ao ar, por que que não chegou nem a ser produzida, o que que aconteceu, gente? Então vem comigo, porque daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu conto tudinho para você sobre essas minisséries engavetadas pela Rede Globo. A primeira minissérie que eu selecionei para falar aqui nessa lista é a mais antiga, então eu vou começar da mais antiga para a mais recente. E é a minissérie A Imperatriz do Café, que teve as suas primeiras informações, as suas primeiras notinhas anunciadas lá em abril de 2003. Foi logo depois do grande sucesso, né, da macrosérie A Casa das Sete Mulheres, da Maria Adelaide Amaral. Então a Globo vinha aí num crescente de grandes produções que eram sempre exibidas no início de cada ano, sempre começava em janeiro, terminava em março, início de abril, e a gente ficava na expectativa porque realmente eram produções assim magníficas, impecáveis. Então, o projeto apresentado pela Regina Duarte e pré-aprovado surgiu após a atriz ler o romance O Lírio e a Quimera, do escritor francês Romaric Boel. A Regina chegou até a solicitar a adaptação da obra para o autor Lauro César Muniz e a trama seria dirigida por Denise Sarraceni. Então foi algo que realmente a Globo pensou seriamente em produzir. Sobre esse projeto, a Regina Duarte disse o seguinte, abre aspas: "Estou empolgadíssima. A previsão é de que o projeto venha a ser contemplado na grade em janeiro de 2004. O formato é de uma linda história de amor com pano de fundo histórico, misturando personagens reais e ficcionais, como foi o caso de Chiquinha Gonzaga e agora de A Casa das Sete Mulheres. Estes projetos têm em média 40, 50 capítulos, fecha aspas. A obra misturava ficção e realidade na história de uma nobre francesa, a Mademoiselle de Miry, que aos 17 anos, em 1848, período da Guerra da Monarquia na França, apaixona-se por um fazendeiro brasileiro, que está em Paris para fazer negócios. Neste período, a jovem fica órfã e perde o tio que cuidava dela. Sozinha e desesperada, a jovem resolve empreender uma longa viagem até o Brasil, em busca de seu grande amor. Aqui, ela é muito bem recebida pelo imperador Dom Pedro II e passa a frequentar a corte. E a trama gira em torno da ascensão dela na corte brasileira e do respeito e da amizade que inspira, apesar de ser uma mulher solitária. A ideia para esse projeto era ter novamente nos papéis principais a Regina com a filha Gabriela Duarte, assim como aconteceu na minissérie Chiquinha Gonzaga de 1999, onde as duas dividiram o mesmo papel em fases diferentes. Porém, o primeiro adiamento de A Imperatriz do Café ocorreu justamente em 2004, né? Que seria quando ela deveria ser produzida, porque a Globo achou mais oportuno que a minissérie fosse produzida e exibida para o ano de 2005, na programação Brasil Vivo, que seria uma série de eventos programados pela França em homenagem ao Brasil, naquele que era justamente o ano do Brasil na França. Esse evento, promovido pelo governo francês desde 1985, onde cada ano um país diferente sempre era homenageado pela França, mostrava todas as manifestações culturais de cada país, e em 2005 era a vez do Brasil, e foi o último ano que a França fez esse projeto, né? Nos anos anteriores, em 2003 e 2004, os países homenageados haviam sido Polônia e China. Como parte da história de A Imperatriz do Café se passaria na França, nada mais adequado que a produção fosse exibida naquele ano de 2005.
2005, tornando assim o intercâmbio cultural entre Brasil e França ainda maior. Mas o que aconteceu é que em 2005 também não rolou a Imperatriz do Café, sendo exibida a chatíssima Mad Maria como a macrosérie daquele ano, né, de 2005, que também já era um projeto antigo do Benedito Rui Barbosa. E a história, encomendada pela Regina Duarte, ficou só na promessa. O Lauro César Muniz acabou se transferindo para a Record e a minissérie foi engavetada de vez. Com o retorno do autor à Globo em 2017, cogitou-se que a Imperatriz do Café pudesse sair do papel, mas a essa altura a imagem da Regina Duarte na televisão já estava bastante arranhada devido a todo o envolvimento dela com a política e com esse governo horroroso que a gente está vendo agora. E a contratação de Lauro não durou nem 5 meses pela Rede Globo. Então parece que realmente a Imperatriz do Café é uma grande minissérie, né, de época, uma grande produção que vai ficar só na promessa, né? Será que um dia a gente não vai ver nenhum autor resgatar essa história? Eu já acho mais complicadinho essa minissérie sair do papel, justamente porque foi uma ideia, né, da dona Regina Duarte, que hoje, como eu já falei, não tem mais prestígio nenhum, tá super queimada. Então, assim, acho bem complicado mesmo, porque partiu dela. Então, na época, ela ainda era a Regina Duarte e ela estava muito empolgada com a trama que ela fez, né, junto com a Gabriela Duarte, tinha sido a minissérie de Chiquinha Gonzaga e tinha sido linda de viver. Então ela estava nessa empolgação e a Globo também achou interessante, mas depois só degringolou, foi só ladeira abaixo. E aí o bicho pegou. Eu acho que realmente a Imperatriz do Café meio que ficou inviável assim para a Rede Globo. E, infelizmente a gente não vai conseguir assistir essa história, mas eu amo histórias de época, principalmente quando se fala de imperadores, de nobres e tal. Acho o máximo. E se fosse seguir aquela mesma linha, né, das grandes macroséries daquela época, ia ser incrível com certeza. Então, essa é uma minissérie que eu tive muita vontade de assistir, na época até pela Regina Duarte, que eu amava, e hoje eu teria vontade de ver também pela história em si. Eu acho que ainda é um bom novelão, seria uma ótima minissérie. Enfim, mas tá aí a primeira minissérie engavetada dessa nossa listinha, que eu amaria assistir, mas eu acho que não vai rolar. A segunda minissérie que eu separei aqui chama-se Nassau. Essa, gente, foi muito engraçada porque nas minhas pesquisas eu nem sabia que ela tinha entrado em produção uma segunda vez. Porque a primeira vez que a minissérie Nassau, uma ideia da Maria Adelaide Amaral, né, que foi aí a rainha das macroséries, desde o ano 2000 até a Globo desistir desse formato. Ela queria muito, né, produzir essa minissérie, escrever essa minissérie. E ela seria exibida, então, no ano de 2008. A atração teria cerca de 51 capítulos, que era o tamanho que as macroséries tinham ali naquela época. Mas a Globo avaliou o projeto e acabou arquivando a minissérie por ser realmente uma produção muito cara, onde cada capítulo custaria a bagatela de R$ 1.300.000. Vocês têm noção disso, gente? 51 capítulos. R$ 1.300.000 vezes 51. Soma aí e vê quanto é que daria a minissérie completa. Na época, a Globo ainda era uma emissora que, assim, não continha muitas despesas, né? Produzia, assim, grandes tramas. Só que eu acho que ultrapassou demais ali as possibilidades que eles estavam dispostos a arcar financeiramente. E aí a Maria Adelaide Amaral teve que colocar no bolso a ideia dela e surgiu uma outra minissérie maravilhosa. E eu dou graças a Deus, porque nasceu Queridos Amigos, da mesma Maria Adelaide Amaral, numa substituição meio apressada, assim, né? Não tinha. A Maria Adelaide Amaral, ela meio que era rainhazinha ali daquele horário das minisséries, das macroséries. E os produtores pediram para ela, né? Os diretores descobre aí, pensa em outra coisa para você exibir. E aí o Dan Stuba, que seria o Maurício de Nassau, né? Seria o protagonista da minissérie Nassau. Tinha lido o livro dela, Os Meus Amigos, tinha adorado. Deu a sugestão, disse que daria uma belíssima minissérie. Ela achou interessante, escreveu a minissérie foi ao ar com o Dan Stuba fazendo o personagem principal também, o Léo. E realmente é uma pérola, gente. Já tem um especial dessa minissérie aqui do canal, assistam, vou deixar o card para vocês assistirem se ainda não viram. E, assim, claro, eu amaria assistir Nassau, porque eu sou fã das grandes minisséries da Maria Adelaide Amaral, e com certeza Nassau não seria diferente, mas gostei que ela saiu um pouco da coisa da época, se bem que Queridos Amigos ainda era de época, porque foi exibido em 2008 e contava ali uma história que se passava entre os anos 80 e 89, mas assim,
Eu amo, gente. Eu amo Queridos Amigos, então eu não senti tanta falta assim. Mas hoje, pensando, poxa, poderia ser produzida, né? Quem sabe? Mas agora a Globo tá contendo mais despesas ainda, acho mais difícil. Só que o que eu não sabia é que 6 anos depois, em 2014, a Globo voltou a cogitar a produção dessa minissérie na exibição dela. Só que dessa vez a Maria Adelaide escreveria junto com o autor George Moura, de acordo com o colunista Daniel Castro. E a minissérie, que teria 51 capítulos, seria então bastante reduzida para 4 capítulos, como tinha sido a minissérie da época Serra Pelada, a Saga do Ouro, né, que havia sido exibida em 2014. Então a Globo achou que teve resultado, pensou, bom, de repente a gente produz aí essa Nassau com menos capítulos, a despesa vai ser menor. Só que, novamente, acabou não rolando, engavetaram, acho que de vez. E a história de Maurício de Nassau, para quem não conhece, eu particularmente também não conhecia, é sobre um holandês, né, o Maurício de Nassau, que governou parte do Nordeste durante a ocupação holandesa no Brasil entre os anos de 1637 e 1644. Então, pelo que eu conheço de Dona Maria Adelaide Amaral, viria aí mais uma minissérie zona incrível pra gente curtir, mas não rolou. Mas quem sabe um dia. E a terceira minissérie que eu separei aqui pro nosso vídeo de hoje, essa, gente, eu queria demais, demais assistir. E eu acho que ela ainda tem chances, mas ela foi muitas vezes adiada e recomeçada e adiada de novo. Não entendi muito bem, mas vou passar aqui para vocês sobre a minissérie Dama da Noite, que começou a ser cogitada ali em setembro de 2014. A primeira notinha sobre ela saiu nesse mês, né, nessa data, e ela dava conta de que a Ivete Sangalo era a mais cotada para viver a protagonista Eni Cesarino, que foi a cafetina de um dos bordéis mais famosos do Brasil, pelo menos foi o bordel mais famoso do Brasil naquela época. E essa época diverge um pouco, porque em um site eu peguei informação de que ela foi muito famosa ali na década de 40, em outro site diz que foi entre as décadas de 60 e 80, então não tem nada muito preciso sobre a data, né, as datas que essa cafetina foi muito famosa e que o bordel dela dava o que falar ali em Bauru, no interior de São Paulo. A trama foi entregue para a Globo totalmente escrita pelos autores Walter Negrão e Suzana Pires, logo após, né, ela colaborar com ele na novela Flor do Caribe, que foi ao ar em 2013, e contava justamente a história dessa cafetina que se destacou no meio pela política de sigilo da sua casa e pelo bom relacionamento que tinha com seus clientes, homens muito ricos e poderosos, tendo recebido até ministros e presidenciáveis do Brasil e de países vizinhos. Isso sem falar na escolha das moças, muitas recrutadas na elite e na classe média alta, requintadas, fluentes em línguas, estudantes e belíssimas. Também foi um dos destaques que fizeram o sucesso desse prostíbulo aqui no Brasil. A princípio, essa minissérie teria apenas 4 capítulos, seria exibida no início ali de 2016, depois resolveram que ela teria um capítulo a mais, então fecharam em 5 capítulos, para finalmente baterem o martelo em 10 capítulos, e ela já seria exibida só em 2017. Acontece que, infelizmente, esqueceram a minissérie no churrasco, e depois de tantos adiamentos, a produção acabou sendo engavetada. Só não sei se de vez, né? Porque, como eu falei, ainda há esperanças. O Walter Negrão ainda tá aí, firme e forte, né? Teve uns probleminhas de saúde, não escreve novela há um tempo, mas eu acho que ele consegue encarar ainda uma minissérie, até porque ela já tá toda escrita, né, gente? De repente são uns retoques que podem ser feitos pela própria Suzana Pires, então só colocar em produção, porque eu acho que vale muito a pena. Além da Ivete Sangalo, outros grandes nomes de atrizes maravilhosas foram cogitados para protagonizar a história, sendo eles a Aline Moraes, que estava certa na personagem, depois com essas indecisões, também pensaram na Bárbara Paz e na Grazi Massafera. Eu tô aqui, ó, de dedinhos cruzados, ainda torcendo muito para que Dama da Noite um dia apareça na telinha da TV ou, quem sabe, em algum streaming. Aí agora eu vou falar de uma minissérie que, ai, gente, é complicado, viu? Acho que ela teve um balde de água fria aí, mas eu vou contar melhor pra vocês por quê, que é a minissérie Elis, né? Sobre a vida da Elis Regina, que teve a seguinte notinha publicada em 2015 por Patrícia Kogut. A nota diz o seguinte: abre aspas. Gilberto Braga já tem data para voltar ao ar na Globo. Ele vai escrever uma minissérie de 10 capítulos sobre Elis Regina. O projeto solo foi aprovado e está previsto para janeiro de 2018. Gilberto repetirá parceria com Denis Carvalho, que no teatro dirigiu Elis, a musical. Promete.
Fecha aspas. Bom, essa nota saiu logo depois, né, da novela Babilônia, que foi aquele fracasso, né, a última novela do Gilberto Braga, do João Ximenes, do Ricardo Linhares com o Denis Carvalho de diretor. E aí, assim, ficamos muito empolgados, porque, nossa, Elis Regina, escrita pelas mãos de Gilberto Braga, seria fantástico, né? Mas já se avisava que demoraria a estreia dela. Em 2015, ela só seria exibida 4 anos depois, né? Em 2018, melhor, 3 anos depois. Então ficamos super na expectativa para essa minissérie do GB. Porém, em 2016, foi lançada no cinema a cinebiografia da Elis Regina, Viver é Melhor que Sonhar, protagonizada pela Andréa Horta, o que justamente deu uma esfriada no projeto do Braga. Mas, em entrevista ao programa Os Donos da História do Canal Viva em 2017, o autor confirmou que a minissérie seria produzida pela Globo Sim e exibida em janeiro de 2018. Só que, ao invés disso, a Dona Vênus Platinada esnobou a história do Gilberto Braga e transformou o filme em uma microsérie de 4 capítulos, sendo essa sim exibida em janeiro de 2018. Um verdadeiro afronte. Eu fiquei indignado, né, quando eu soube que a Globo faria isso. Eu achei um desrespeito, sim, com o Gilberto, que já estava com a minissérie toda escrita. Então, o que que custava, gente? O que é que custava? Agora, sabe por que eu queria muito assistir essa minissérie pelas mãos de Gilberto Braga? Porque o filme recebeu uma análise negativa por muitos críticos que o acusaram de ser conservador para agradar ao público. E, sinceramente, eu gostei do filme, mas não achei nada demais. Esperava muito mais. Mas curti, porque adoro a Andréa Horta e a Elis Regina, e tinha as músicas, enfim. Mas para mim foi só um aperitivo, sabe? Não saciou a minha fome de Elis Regina. Já o Gilberto Braga, responsável por grandes novelas como Vale Tudo e Celebridade, e minisséries icônicas como O Primo Basílio, Anos Dourados e Anos Rebeldes, passa longe da palavra conservador. Conhecido por tratar de temas espinhosos e apresentar personagens completamente amorais, o roteirista provavelmente seguiria o seu universo politicamente incorreto e entregaria uma obra mais ousada em sua minissérie sobre a vida de Elis Regina, com quem ele conviveu intimamente por anos. Então, como que eu não vou querer assistir uma obra sobre Elis Regina, escrita por Gilberto Braga, um homem que conviveu intimamente com ela? Gente, isso seria fantástico, mas ainda está em tempo, porque a obra está prontinha. Aliás, o Gilberto deixou algumas obras escritas, totalmente escritas, né? Além dessa minissérie, tem 2 novelas. Ah, eu falo isso, começa a me arrepiar de emoção, só de pensar que um dia, talvez, uma boa alma decida colocar no ar, produzir essas obras maravilhosas do Gilberto, e a gente possa rever uma história incrível contada por ele. Mas, enfim. Falando das minisséries, essa em especial, eu acho que Gilberto merece, eu acho que Elis merece, eu acho que seria uma homenagem linda para os dois. Então, por favor, Dona Rede Globo, ou então algum streaming, né? Produzam Elis. Fechando então com chave de ouro e não menos importante de forma alguma, essa minissérie, a gente ouviu falar dela, um burburinho aí lá em 2019, né? 3 anos atrás, um pouco mais recente. Eu lembro que eu só li algo sobre ela em 2020, mas pesquisando aqui, peguei algumas notinhas de 2019, que é Dias de Janete. A minissérie que traria aí a história dos dois pioneiros, né? De dois grandes pioneiros da teledramaturgia brasileira, que é o autor Dias Gomes e a atriz Janete Claire. Eu fiquei muito empolgado quando eu li essa nota, lá em 2020. E em 2019, o que saiu era que a minissérie mostraria mais a dificuldade dos autores na ditadura e tal. Mas depois eu vi que eles estavam falando sobre outros assuntos, que ia ser mais sobre a vida também da Janete Claire, enfim, seja o que for. Falando de teledramaturgia, seria uma super metalinguagem, né? Uma minissérie sobre Janete e Dias, que escreviam teledramaturgia, para falar de teledramaturgia, da criação, dos processos, da censura. Seria incrível, incrível. E a minissérie seria escrita pela neta, né, dos autores, a Renata Dias Gomes, juntamente com os autores Newton Moreno e Guilherme Vasconcelos. Então, autores aí jovens, né, cheios de ideias, cheios de emoção para contar a história da televisão. Acho que seria incrível, um babado fortíssimo. E eu me lembro que saiu em alguma notinha, né,
né? Especulações de quem poderia ser a Janete Claire. Teve gente que falou Regina Duarte, gente, nem pensar. Teve gente que falou Elizabeth Savala. Eu falei, tá, mas a gente tá falando dessas atrizes que são mais velhas, mas eu acho que vai puxar pela juventude dela. Quem seria uma Janete mais jovem? Eu acho que falaram também o nome da Viviane Pasmanter, que eu gostei bastante. E euzinho, imaginei que seria incrível se viva fosse a Maria Helena Dias. Eu acho que é Maria Helena Dias. Foi casada com Raul Cortez, que é mãe, né, da filha dele, da Lígia Cortez. Ela é muito parecida com a Janete Claire. Então ela seria, assim, uma Janete Claire perfeita. O problema é que a Maria Helena Dias é quase que contemporânea da Janete. Elas viveram ali, né, no mesmo período. Não sei se elas tinham idades próximas, mas seria incrível, porque realmente a Maria Helena Dias era muito parecida com a Janete Claire, então seria uma Janete Claire perfeita. Mas a gente tem grandes atrizes que poderiam viver a Janete também, o Dias Gomes. Eu fico enlouquecido, gente, de imaginar essa minissérie, eu tenho muita vontade. Eu espero que os canais de streaming não tenham esquecido, os autores e diretores não tenham esquecido dessa proposta. Ela é muito boa, uma grande homenagem à TV brasileira, à teledramaturgia. Nós que somos teledramaturgiconáticos, fanáticos, agradeceríamos muito, muito mesmo por essa joia ser exibida. Então, por favor, gente, nos ouçam, produtores, diretores, televisores, e produzam isso. Gente, eu amei fazer esse vídeo, porque eu comecei a pensar nessas minisséries engavetadas que prometiam muito e que estão aí esquecidas, né? Então, se você gostou também, já sabe, deixa seu like, compartilha, comenta. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, me segue nas redes sociais e me conta nos comentários se tem outras minisséries que vocês se lembraram aí durante esse vídeo, que foram engavetadas, que vocês queriam assistir, tá bom? Pra gente trocar aí uma ideia gostosa. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!